Gostaria de saber se tem alguém que está pela primeira vez na nossa casa. No final, se vocês quiserem algum esclarecimento, nós estamos à disposição, tanto na livraria como pode procurar uma das nós que trabalhadores na casa, ok? Então, fique à vontade. Boa noite, Paulo. Hoje, esse é o Paulo que vai dar a palestra. O tema é a reencarnação, maravilhoso projeto do divino. Vou fazer agora a leitura do preparo para todos. Aumenta um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Pode deixar que eu vou falar. A leitura do nosso preparo será o capítulo 11, Amar ao próximo, o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândia encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, que se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que nos vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, pensando em Jesus, pensando nessas lindas palavras, nesse texto maravilhoso de Lázaro, que nos instrui justamente para a gente cultivar o amor no nosso coração, para que realmente a gente consiga alcançar todas as benesses desse nosso progresso no caminho de reencontro ao nosso Senhor Jesus e a Deus. Vamos pedir também que os Espíritos ajudem ao Paulo a transmitir toda essa mensagem importante para que nós também absorvamos todos esses ensinamentos necessários para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Ligou? Tem que ligar. Alô? Alô? Tá ok? Tá bom? Tá. Bom, boa noite a todos. Hoje o nosso tema é muito importante, se não o mais importante, que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Eu coloco como principal. Acho que vocês também, senão vocês não gostariam aqui. Não pela palestra, ninguém tinha nascido de novo. Né? A gente está em outro lugar, sabe? Mas mesmo que não se acredite nisso, né? Um dia a gente vai se mancar lá no escritório e aí tem reencarnação mesmo. Então, eu acho bastante importante que a gente consiga ver isso na prática. Aqui na casa a gente tem tem algumas experiências de reencarnações feitas aqui, ou com o trabalho daqui, não feito por aqui, mas acompanhado
fazer, né? Não é porque nós somos imprescindíveis, mas é só para a gente aprender. Eu trouxe uma situação dessa e eu estou invertendo um pouco tudo. É sempre assim, coloco na ordem do tiro, durante o dia todo vai invertendo a ordem, muita coisa que aí agora no final eu inverti diretamente agora. Eu trabalhei pensando. Eu vou pegar logo um exemplo aqui da casa. Para você, é um reencarnante, tá? Vou contar a história rapidamente, porque depois eu vou contar a história toda. São as palavras do reencarnante assim que ele desencarna e volta. Porque ele teve uma reencarnação compulsória, só para ajeitar o perispírito, tá? Para depois sim ele ter uma segunda. Ele teve uma segunda também aqui. Eu queria que vocês se sensibilizassem, espero, né, com o que ele fala aqui. Porque a gente fala que é a reencarnação, acredita, não acredita e tal, e isso acaba. Tá? Estão vendo? Mas a reencarnação, antes de ser um fato científico, que também né? A ciência não viu que isso é científico, mas um dia vai abraçar isso. Mas é uma questão de justiça e de moral, gravíssima para todos nós, e importantíssima para a nossa evolução moral. Porque a gente busca a evolução moral. A evolução intelectual, tecnológica, que a inteligência pode fazer, a gente já vem observando isso há muito tempo, desde o século XVIII, a gente vem isso avançando, né? Mas a moral não. A moral a gente nota sim, mas a moral que nos chama mais atenção é o quando escorre sangue na televisão da nossa casa, que é a moral baixa, que é o que tem mais. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então a gente vê a baixa moral, a baixa fraternidade que existe no mundo. Esse mundo não é fora da gente, esse mundo somos nós, né? Eu acho que vai ter um tempo que eu vou ler uma mensagem em segunda-feira de um trabalhador aqui do hospital. Eu imagino que seja do hospital, porque não é Miguel Couto, não é o Bezerra, mas é um espírito de elevada superioridade, digamos assim, né? Para ver se o médico sentiu e pelo texto vocês vão ver. Eu vou começar aqui. Isso aqui é uma história que começou um ano e pouco antes. Aí deixa eu explicar também. Falando aqui para parece que eu estou falando só para médium e trabalhador. Nós temos as mesas mediúnicas, acho que todo mundo sabe que existe mesa mediúnica, trabalho mediúnico, ou seja, se conversa com espíritos, né? Através dos médios. A casa aqui parece que são 6, se não me engano, 6 mesas, né? E numa delas, isso em 2006, vinha acontecendo uma coisa, né? E aí depois tem todos os maiores detalhes. Eu queria começar pelo fim aqui, que é quando termina a primeira fase da recuperação desse espírito, tá? Então eu coloquei aqui, irmão retorna na página após reencarne. Isso foi 29/11/2006. Ele fala assim: estou aqui novamente. Me fiz agora mais miserável do que antes, pelo menos com todos os sentidos, mas muito envergonhado. Mas não se pode fugir daquilo que tem que se passar. E eu estou aqui, miserável, me sentindo verme, tendo que reunir forças para conseguir ir em frente. Não dá para recuar. Estou muito grato a todos vocês. É um sentimento dividido, mas é um sentimento, uma mistura de satisfação, de gratidão, uma vergonha, um despreparo. Mas eu vou continuar caminhando para que eu possa sair desse estágio em que estou. Eu agora sou um homem, o mesmo miserável de antes, mas um homem. Mesmo que eu me sinta um verme, não sou mais um bicho. Quero que vocês saibam que recebi todos os pensamentos que vocês me mandaram, que eles me deram bastante força para me ajudar. Cada bom pensamento é como se fosse uma carga de eletricidade, de força, de energia que chegava até onde eu estava. A consciência dos fatos é o pior que podemos ter. Ele nos dá certeza, é um sofrimento. Para o futuro, estamos preparados. O Senhor quer falar comigo? Aí eu falei algumas coisas com ele e tal. Eu queria que a gente prestasse atenção. Isso é um espírito que você sente que ele está grato ao trabalho, mas mesmo quando ele se sente ainda
muito pequeno e muito impróprio e com muita culpa. Essa história aqui é a história de quase todos nós aqui dentro, tá? Quase todos nós que estamos aqui na Terra. Que a gente não lembra disso, graças a Deus, né? Mas aí tem o Paulo, desculpa. Mas a gente precisa saber que isso é uma realidade. Todos nós passamos por situações muito semelhantes. E aí, por que eu estou querendo mostrar essa parte dolorosa dele? Porque ele já reencarnou e certamente vai ter tribulações de mil, mas vai estar bem diferente disso aqui. Hoje ele está em 2006, ele reencarnou ainda em 2006, você está com quanto tempo? Está com 17, né? 17 anos. Né? Então, eu não sei quem é, mas assim, ele reencarnou. Então, para a gente valorizar a reencarnação, eu acho que a ideia seria essa, né? Não de informação, existe ou não existe. Isso aí é com a gente mesmo, com cada um. Mas é valorizar a encarnação por esse sentido que está dando aqui. Uma pessoa que estava animalizado, sem forma humana, que ele mesmo causou, porque quem manda é a nossa cabeça e o nosso coração. Se a gente tem ideias fora da lei de amor, das leis divinas, a gente vai fazendo o que a gente quer que a gente seja. Né? E ele passou durante um bom tempo, imagina, eu não peguei ele na situação pior, nós pegamos ele já sendo tratado no hospital, né? E aí a história é um pouco mais longa, eu queria deixar isso um pouquinho para o final, tá? Mas é só para a gente ver a importância da reencarnação, né? E gostaria que a gente, se não valorizamos muito, eu estou me incluindo, óbvio, né? Que a gente conseguisse valorizar mais, porque essa casa aqui todo dia vem alguém falar da espiritualidade para a gente continuar, para a gente não desistir, porque a gente escolheu. Esse cara não teve situação de escolher, não. A dele foi compulsória. Então, para ele continuar com forma humana, reencarnando, teve que ter uma rápida. Ele não vingou, ele nasceu, morreu. Mas vejam, até isso é importante. A questão do choque com o corpo faz isso, faz recapitular todas as formas que você teve, desde o peixe, desde a ameba, né? Até peixe, vai passando réptil até parar na última. E a última da natureza foi forma humana. Não o que ele estava. O que ele estava foi fabricado por ele e foi aceito pelo perispírito, que é moldável a isso. Né? Mas é para a gente ver que essas coisas não acontecem poucas vezes, não. A gente, nas casas espíritas, tem muitos casos desses assim. Eu imagino que todos nós aqui, de alguma maneira, menos ou mal, passamos por isso aí. Tá? E devemos dar graças a Deus, porque agora a gente está com uma carinha parecida de humana, embora não sejamos tão humanos. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Isso que está acontecendo no mundo somos nós, não são eles. Está na hora de falar disso aqui, tá bom? Antes de começar aqui, vou ler aqui a mensagem desse companheiro nosso aqui de segunda-feira, tá? Isso aqui aconteceu 9 horas da noite, já tinha acontecido todo esse furdúncio aí dos ônibus queimados, a guerra estava acontecendo já há 2 semanas, né? Daí vem lembrar uma coisinha simples para a gente. Eu acho que todo mundo não vai ter muito efeito, porque todo mundo já faz isso aqui, eu tenho certeza. Presta atenção no que ele falou. Que a divina luz do Mestre do Amor esteja em nossos corações, meus caríssimos irmãos. Hoje aqui estamos para fazermos junto uma reflexão sobre a paz. Essa paz tão preciosa e buscada por cada irmão que se encontra neste orbe. Meus irmãos, cada um que aqui está vive a sua própria guerra interna, que absolutamente não deve nem pode reverberar para o outro. As nossas guerras internas, travadas com o nosso interesse próprio, com o nosso egoísmo e com o nosso orgulho, elas são íntimas e profundas e precisam ser vivenciadas e entendidas no íntimo de nós mesmos, a fim de que possamos nos vencer nas nossas imperfeições. O julgamento de tudo que é externo, ele é completamente contra a paz buscada, interna e externamente. Portanto, meus caríssimos irmãos, eu convoco a cada um de vocês que aqui está a propagar uma paz sem julgamento. Essa parte é difícil. O mundo está em guerra
cada um, digo, não está difícil não, esqueci isso, não é tão fácil, digamos assim. O mundo está em guerra, cada um de vocês está em guerra, cada cidade tem a sua própria guerra vivenciada, que não precisa ser propagada nem discutida, mas precisa ser vencida intimamente a cada julgamento feito. Essa é uma paradinha, desculpa, você quer achar paradexo. Quando ele fala nem discutida, é discussão inócua, não é discussão que você vai resolver, né? Os governos sentarem, as partes sentarem, não é isso. Discussão, opinião, né? Debate de opinião. Convoco cada um de vocês no momento em que fizerem preces e orações para suas próprias guerras internas, em que vocês buscam o equilíbrio e a harmonia de uma paz sonhada e pouco vivenciada, e vocês orem para que aqueles que vivem as suas guerras externas, alimentadas pela ganância, pelo ódio, alimentados pelos seus interesses egoísticos e materialistas, vocês orem para o despertamento da paz. Não julguem, não tome partido de guerra alguma, seja ela uma guerra próxima ou distante, seja ela dentro dos seus lares, na sua nação ou numa nação distante. Ore pela paz interna de cada homem, de cada cidadão que se deixa levar por interesses fúteis, imediatistas, materialistas, e que não vão nunca a favor da união, da concórdia e da paz. Queridos companheiros e amados irmãos que aqui estão, caiam em si, dentro dessa centelha divina que mora em todos nós. Se aqui falamos de amor, se aqui falamos de caridade, se aqui falamos de união, a única guerra que temos a vencer é a guerra que travamos dentro de nós. Não existem vencedores em guerras externas, existem vítimas. Por isso convoco a cada um de vocês a serem aqueles que proclamam a paz, que buscam a paz, que oram pela paz, e que cada conversa que chegue perto, a resposta seja: vamos orar pela paz, a paz no coração daqueles que fazem a guerra. Que o Senhor abençoe a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Então é isso. Essa condição, ele não está falando da boca para fora. Eu imagino que ele esteja próximo disso ou faz isso. Ele não está dizendo uma coisa que ele não faz. Essa coisa não é tão simples no planeta de provas e expiações, mas tem espíritos que fazem isso. Os espíritos que fazem isso estão aqui nos guiando, né? Então que a gente tenha isso como um exemplo, né? Que as nossas reencarnações, o objetivo das nossas reencarnações é isso, é estar assim, em paz. E a gente está vendo que a paz não é tão simples como a gente achou que seria, né? Porque dentro da gente é uma confusão. E a gente não consegue ter paz quando está confusão dentro da gente. Enquanto a gente, um monte de gente dentro da gente, né? E a reencarnação, ela tem participação nisso por conta da nossa deficiência. A reencarnação faz você ter várias personalidades. Quantas personalidades cada um de nós tivemos? Não sei. Elas foram embora. Energia não se desfaz. Energia se transforma, né? Eu estava aqui sentado, estava lembrando daquela história da... Você reconhece a idade da árvore, né, pelos anéis. Eu achei interessante, pode servir para ilustrar a gente. Em cada anel daquele ali, por que ele se fixou? Porque ele ficou um bom tempo exposto, né, ao ambiente, exposto às vibrações externas, mais materializadas ou não, e formou uma casquinha e depois, aos pouquinhos, ficou mais um tempinho, e assim, você aqueles anéis internos, sabe o que eu estou falando, né? Anel interno, se parte uma rua. No nosso caso, não é assim, a gente não sabe nem como é que é essa forma materializada, né, dessa demonstração, mas nós somos assim, né? Nós somos um acúmulo de personalidades, e a última que vocês conhecem desse espírito aqui é Paulo. Atrás de Paulo tem um monte, e eles deveriam estar contribuindo para mim. Essa é a ideia da encarnação, que você some positivamente para a próxima personalidade. Isso é o espírito. Então não confundir espírito, ele agrega todas essas personalidades com as personalidades. As nossas personalidades são como aquelas casquinhas da árvore. Tem um momento, viveu no ambiente, sofreu uma série de coisas, né? Isso vai acrescentando e a árvore vai alargando e nós vamos ficando mais inteligentes, mais com uma moral, e por conta desse somatório, todas essas cascas, vamos dizer assim, nossas, das personalidades. Só que elas têm, algumas delas não estão necessariamente onde poderiam estar.
Não que elas tenham independência, porque nós não temos disciplina suficiente, né, para mantê-las operando melhor. Nem quando fomos elas, nem agora que nós somos outra personalidade. Então isso dá uma cisão entre a gente, uma cisão nessa personalidade que às vezes aparece uma aqui e eu não percebo, mas sou eu. Então, como se fossem vários, imagina assim, você é um ator e você fez vários papéis, e aí você agora está desempenhando um papel numa peça, daqui a pouco vem um pedaço de um outro personagem, você solta aqui e depois você se toca. Caramba, isso aqui não é, essa fala não é daqui, essa fala é de outro lugar. Mas nós não notamos isso. É muito difícil. Não é muito difícil, não é tão fácil, vamos assim. Mas o psicólogo pode fazer isso, pode te ajudar a fazer isso, né? Então assim, costumo falar que não é que complicou, mas ficou mais complexo, né? Nós achávamos primeiro que nós éramos a centelha, né? uma centelha, um pedacinho do princípio inteligente individualizado. Pô, sou eu mesmo, um princípio inteligente. Todo mundo aqui é um princípio inteligente individualizado do todo inteligente, né? Mas esse princípio inteligente, ele não está pronto, ele é um princípio. Quem vai colocar ele capaz são as personalidades que ele vai assumir, concorda? Então, se as personalidades têm alguns problemas durante a sua vigência e não resolveu, a energia está lá. A gente chama de complexo, né? Tá legal? Então vamos ver agora, talvez a gente olhe um pouquinho com mais carinho isso, porque a nossa vida, cada vida nossa, cada personalidade nossa, a gente tem que fazer o máximo para que as anteriores somem positivamente para a gente. E a gente tem aí um outro problema, porque a gente pouco acredita na gente, a gente é mais afetado pelas culpas nossas do que pelas coisas boas que nós já crescemos. Não é porque nós estamos aqui no planeta de provas e expiações que a gente não tem vitórias, já conquistamos uma série de coisas, de capacidades que vamos levar para o resto da vida. Mas só que a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar nisso. A gente acredita mais na coisa que está errada. Tem outra mensagem de segunda-feira, essa aqui é de segunda-feira, em que Laurinda, que é uma mentora nossa, uma amiga nossa aqui espiritual, ela vai falar, gente, vamos parar de reclamar. E ela colocou as reclamações. E as reclamações foram identificadas por todos. Esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu. Porque reclamar é você estar jogando contra. Reclamar é uma auto-obsessão materializada. Então, quando a gente reclama, no fundo, quem está reclamando é uma obsessão sua, que pode ser complexo, como pode ser também uma personalidade mal resolvida, que vem toda hora reclamar. Não quero isso, não quero aquilo, está cansado, não vai dar para mim, estou com sono. Então, assim, tudo que a gente vem falando, né? Tudo que te atrasa no sentido assim, eu estou indo, mas vou ter que fazer uma meia volta porque ficou pior para mim agora, eu estou gostando do que quero. Isso se chama auto-obsessão e isso, há uns 4 anos atrás, o Manuel falou com a gente sobre isso e a gente nem se tocava com isso. Assim, hoje em dia, o que mais tem, já falei isso quem me fez, não é obsessão de alguém com raiva de alguém, é auto-obsessão. E não tenho dúvida que é auto-obsessão. Se cada um parar aqui e pensar que essa questão de reclamar e não acreditar em si, isso é uma auto-obsessão, quase todo mundo aqui está assim. Não estou jogando por baixo não, é porque é planeta de próprias situações, porque a gente recebe todo mundo daqui, né? Então a gente sabe como é que nós estamos. Eu estou falando, não estou falando de quem não trabalha aqui, eu estou falando de todos nós que estamos aqui, principalmente os trabalhadores. Porque os trabalhadores, eles conseguem ter mais acesso a algum tipo de informação e eles teriam a maior facilidade de conhecer-se mais, né? Mas estou falando de todos nós. Então vamos lá. Eu vou começar aqui por uma depois eu costumo isso aqui toda palestra eu gosto, gente, desculpa, mas é a questão 115 mil dos espíritos que me chamou muita atenção, que não tem a ver com a reencarnação, tem a ver com a criação do espírito, que é antes, né? Então assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura eterna felicidade. Foi o que eu falei aqui, eu acho. Não sei se deu para perceber, mas assim,
Deus cria cada espírito, não é cada personalidade, gente. Isso que me saltou dos olhos. Cada espírito com uma missão. Tem a missão, né? Que tem espírito no universo. Então cada um tem uma missão. E a gente quer se arrolando, dizer que sabe de tudo, que já está resolvido, que já podemos ir para outro planeta. Imagina que cada um de nós tem uma missão. Não é o Paulo que tem uma missão. O meu, ou eu, espírito, tem uma missão. Então eu vou assumir várias personalidades que vão construir essa missão. Né? É muito mais complexo do que a gente achava. Né? E é claro que as personalidades também vão ter missões diferentes, né? O segundo nível de missão, pelas coisas que fez boas ou erradas nas anteriores. Então, assim, veja bem, tem que corrigir para chegar para ir para o caminho da missão, do teu espírito, do teu objetivo. E quando ele fala assim, para o conhecimento da verdade, a gente tem, a encarnação vai nos fazer chegar perto da verdade, ou conhecer a verdade. Que verdade é essa que ele está falando aqui? É a mesma verdade lá que o Pilatos perguntou para Jesus, Jesus não respondeu nada. Porque a verdade é subjetiva, a verdade é sua verdade. É o que você já viu de você e sabe que você é, e só você sabe e sente quem você é. Isso é a verdade. Por enquanto a gente não tem isso. A gente tem uma ideia meio geral de todo mundo, né? Sabe achar o outro disso, daquilo, a gente mesmo não consegue enxergar, né? Mas estamos melhorando. Então isso é a verdade. E ele fala assim, para aproximar-nos de si. Então é isso. Cria-se o Espírito, tem encarnações para cada vez mais o Espírito aproximar de si mesmo, para se conhecer. Ele fala uma coisa depois aqui na 122, que eu já vou adiantar aqui. É uma pergunta que fala sobre influência dos espíritos, ou obsessão, ou influenciação mesmo, né? No início. Pergunta 122, que fala assim: a influência dos espíritos imperfeitos só se exerce sobre o espírito em sua origem. Olha só que se não é semelhante ao que a gente estava falando. Acompanham na sua vida de espírito, ou seja, nós vamos ter influência de ser influenciado na vida de espírito. Então, fica tranquilo, pode fazer desobsessão, que sempre vai ter alguém que vai estar junto com você. Pode estar te sendo inoportuno para você, mas para ele pode ser uma ajuda. E normalmente é assim, né? Se a gente pensar que quando a gente vem fazer desobsessão aqui, a gente está ajudando pelo menos dois, quem estava com a gente e a gente, pelo menos porque normalmente não só a gente, depois tem outro, depois tem outro. Então preste atenção, acompanha na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiar. Aí a casa colocou uma nomenclatura mais nova, que outras casas estão fazendo com outros nomes e tal, é desobsessão profunda. Então, conhecer sobre si, cada vez que você tem um autoconhecimento mais perfeito, você vai desonerando essa questão de obsessão, que é o objetivo aqui na casa. Quem vem tratar aqui não precisa saber disso, mas o trabalhador tem que saber. Não precisa estar completamente por dentro, nem concordar, mas assim, cada um no seu tempo. Mas é isso aqui que está acontecendo. Desobsessão profunda é uma capacidade de tirar os grampos que fazem a obsessão nos ligar a ela. Ou seja, a gente tem grampos aqui que conseguem, grampos quando falam sentimentos, de comportamento, e a gente vai se livrando disso. Isso é um tratamento terapêutico, uma desobsessão profunda, porque não é desobsessão de tirar o cara daqui perto de mim, de tirar da onde ele está ligando, da onde que eu chamo ele. Chama entre aspas. Né? Então eu fiz só eu achei interessante colocar isso aqui, que tinha a ver com esse início lá. Então vamos lá. Então na 132, no livro dos Espíritos, assim, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Né? Expiação tem uma conotação péssima quando você vai no dicionário. Tem até que é castigo, mas vamos esquecer que não é exatamente isso. Expiação é você tomar conhecimento de tudo que você causou. E como é que você vai tomar conhecimento assim, consciente de tudo que você causou? Sofrendo a mesma coisa, uma coisa semelhante. Porque só você tem a capacidade de sentir o que o outro sentiu, mas para isso você vai ter que passar uma coisa semelhante.
Isso não é o primeiro, o principal, tá, gente? A lei de amor, ela vai atenuando tudo isso, mas sempre você vai ter alguma coisa para expiar. E pode ser até casar com uma pessoa que você viveu a vida toda, mas não foi tão bom, mas viveu e se gostar não tem problema nenhum. Isso pode ser uma expiação, tá? Estou colocando um exemplo assim bem leve, para ninguém ficar tremendo das expiações. Expiação é isso, é você estar conseguindo vencer alguma coisa, porque você está reconhecendo, está tomando contato com o que a pessoa em outro momento sentiu, e não necessariamente precisa ser no mesmo ar, tá? Não é nem de italiano. Deu um tiro, antes de morrer pelo tiro. Não é isso, é um sentimento. Você vai ter que passar pelo sentimento que aquela pessoa passou. Né? E para isso tem bastante chance. Fica tranquilo, gente. Tem bastante chance ainda para a gente passar. Bom, para quem acredita que tem bastante chance. A gente já acha que vai sair daqui. A cada um, deixa eu ver aqui, com o fim de esclarecer e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento. Não faltou outra coisa, desculpa. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, de pôr o espírito na condição de suportar a parte que toca na sua obra da criação. Vocês já estão sentindo a parte que toca em vocês na obra da criação? Lembra de uma dificuldade, assim, uma coisa boa, também uma dificuldade. É isso aí que cabe a gente, suportar, né? Suportar e amar. É isso. Não vem dizer que a gente não está suportando. Tem gente que está suportando. Eu acho que isso não é normal. Se a gente já está suportando uma coisa, ótimo. Antigamente a gente dava um tiro na pessoa, derrubava, queimava o lugar. Né? E ainda tem gente fazendo isso. Né? Mas suportar, você está ali convivendo e mesmo assim não vai meter os pés pelas mãos. Né? E tem uma outra conotação que é melhor ainda. Suportar também, assim, nós estamos vivendo num planeta que foi criado por espíritos como a gente, já evoluídos, espíritos puros. Isso é a parte que nos toca também. Né? Deus cria as leis e a sua criação, o homem, no caso aqui, a humanidade, né? Não esse homem daqui, mas a humanidade, ela vai criar tudo isso que a gente está vendo. Então, para a gente fazer isso tudo, tem que ter alguns livros para a gente ler. Não necessariamente livro, mas assim, a gente, por enquanto, está nessa história de livro. Mas esse conhecimento deve ter uma maneira muito mais direta, né? Pelo sentimento, por coisas que a gente até não consegue nem dar nome. Sentimentos que a gente nem consegue dar nome. Mas Jesus já percebeu isso. Jesus fez a terra com um monte de engenheiros. Foi isso que aconteceu. Essa é uma das partes que cabe a gente, não só a parte ruim, mas a parte de construção, a parte de construir os nossos lugares mesmo onde nós vamos passar, ou descendentes nossos vão passar. Né? Mas aqui, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, das ordens de Deus. É assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, assim, nós estamos nos preparando porque o trabalho mesmo não começou. A gente está aqui no início do estágio. Tem 3.000 nós estamos aqui agora. Né? Porque quando nós começarmos a fazer as nossas funções, depois de depurarmos, é o que Jesus faz com a galera dele lá. Né? É no mundo espiritual, é noutra dimensão. Aqui nós estamos apenas no jardim de infância aprendendo. E a gente já está achando difícil o jardim de infância. Né? Depois tem outras grandezas. Você imagina assim, Jesus vem aqui há 2023 anos atrás e encontra todos seus irmãos naquele jeito. Vocês já pensaram se vocês vão ter disposição? Hoje a gente não tem disposição. Mas a parte que nos cabe tem que prever isso. Você vai estar num lugar em que tudo é muito diferente do que você pensa. Tudo é muito vagaroso e você quer pressa. Muitos de nós às vezes está assim. Né? Então é isso. Essas adversidades a gente vai enfrentar. Né? A gente olha a televisão. A televisão, assim, eu acho que a informação hoje faz isso, acelera um pouco isso para a gente. A gente vai ver um monte de coisa que a gente não quer ver. Mas eu acho interessante ver e não julgar. Que é uma parte menos fácil, digamos assim. É olhar e sentir dó, sentir compaixão, sentir outras coisas boas. Dá para sentir coisa boa quando você está vendo violência na TV. Dá para? Isso a gente vai ter que aprender também.
né? Não é só ficar com raiva. E demonstra para que lado que a gente pende mais. Né? A gente sempre vai para o lado que a gente já está acostumado a usar, que é a raiva, que é a violência. Então você está vendo uma violência, uma matança dela, olha, então você fala assim, ah não, mas se eu fizesse, pegasse, ia fazer a mesma coisa, vai fazer alguma coisa, vai matar. Não vai ter diferença. Então, a nossa galera aqui está querendo fazer coisas diferentes. Né? E aí a reencarnação vai causando isso, né? Com várias situações. Cada personalidade daquilo que eu falei vai assumir situações diferentes ou até iguais. Quando tiver suficientemente fixado que você pode fazer coisas diferentes, passa para uma outra lição, uma terceira lição, ou espírito mesmo. Mas as personalidades foram somando isso. Né? Tem umas perguntas assim que são perguntas que nós faríamos mesmo, né? O Kardec fez aqui. É a 133, ele fala assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? A resposta dos espíritos: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, todos vão ter que passar, porque também não é simples. Isso aqui é uma pergunta. Isso é muito difícil de acontecer. Eu já li eu acho que é do Fernando Pires, eu li uma coisa sobre Jesus, sobre os 01, né? Sobre quem é Cristo. Quem chega a Cristo é quem realmente errou muito pouco, seguiu mais reto. Mas reto, assim, eu custo a crer que tenha um espírito que faça isso. Pela imperfeição, né? É difícil, não vai seguir reto. Vai errar menos, muito menos do que nós aqui. Menos do que nós, com certeza, né? Gente, presta atenção aqui. Nós viemos de outro planeta, está entendendo o que eu estou falando? Não somos daqui. A gente já foi deportado. Preste atenção nisso. Vê se anima isso. Estou falando para mim. Isso me anima muito. Saber que eu já fui deportado e estou bem melhor pelo motivo do que eu estava, pelo motivo pelo meu estado lá da deportação, eu acho que eu estou bem. Não sei se deu certo, mas eu estou me sentindo bem. Eu não estou prejudicando muita gente, acho. Né? Então, assim, não dá para a gente passar de novo para um outro planeta. Não sei se isso é comum, mas não me parece comum, já que esse planeta é um planeta presídio. É um presídio, sim. Nós estamos aqui, o presídio mais lindo do mundo, né, que dá para a gente ficar feliz aqui no presídio. Os nossos presídios nem chegam perto do presidião que a gente está, que é a Terra. Vê como a gente é ingrato. A gente coloca irmãos em presídios piores. E a providência divina nos coloca num lugar, chama de presídio não, que não fica até em igualdade de condição, assim, um lugar de redenção, digamos assim, né? Um cercadinho bem melhor. Né? Bom, deixa eu ver mais uma aqui. Então todos têm, então não adianta, você vai seguir reto ali, ótimo, você vai encurtar o seu tempo de reencarnações num lugar só, né? Mas você vai ter que passar por isso. Aí depois tem uma pergunta em cima dessa resposta, que é o que nós faremos também, né? Mas então de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E é exatamente o que eu falei, chegar mais depressa ao fim. Fala mais outras coisas, mas é chegar mais depressa ao fim. É a mesma coisa porque a gente às vezes toma algumas posições que a gente vê que é útil, porque a gente nos livra de coisas que a gente não queria passar. Então, ótimo, se isso serviu para a gente, é o suficiente. Eu vou ter que criticar agora a lei de reencarnação, por que eu tenho que voltar para... Isso é muito orgulho isso, né? A gente achar que já fez uma coisa maravilhosa e não precisa estar mais aqui. Não é pouco orgulho isso, é muita falta de visão. A questão é a seguinte: quando se fala de reencarnação, a gente não pode esquecer que sem reencarnação não há justiça divina, né? Quando você olha o mundo, eu acho que isso deve ser um motivador. Eu sempre falo, acho que é uma coisa óbvia, mas não é óbvia. A gente está discutindo óbvio, né? Uma questão do óbvio na segunda-feira. Não é óbvio, porque cada um vai enxergar com a sua experiência, né? E com suas vontades também, né? Com a sua maneira egoísta, que não quer abrir mão, né? E que também nem reconhece que é egoísta, mas não quer abrir mão. Veja bem, quando uma criança morre
Eu contei um caso aqui. Esse espírito nasceu e morreu. Nasceu morto. Para quem está aqui fora, para a mãe dele, os familiares, ele não fez nada. Vamos esquecer um pouquinho o passado dele, como ele chegou ali. Até nem falei ali. Mas assim, existe uma justiça de Deus ali, porque ele nasceu e morreu. E aí o assassino morre com 90 anos e não vai preso, morre em casa, tomando cerveja, de infarto. Então assim, tem justiça isso? Então isso, a gente tem uma visão distorcida dessa justiça, porque sem uma vida anterior, sem o porquê daquela criança nascer, sem o porquê daquele cara beber cerveja e ter um infarto, morrer, tem 10 mortes nas costas, sem o porquê não dá para a gente saber. A gente não consegue aquilatar, a gente não tem essa capacidade de julgar. Por isso Jesus fala, não julga, você não sabe nada que está acontecendo, não julga. É uma ilusão enorme que você tem sobre a vida que você está levando. Então, aqui na 171 eu falo assim, qual o fundamento do dogma da reencarnação? Essa palavra me dá até nervoso, mas é um dogma nesse sentido que a gente não consegue provar por madeira cientificamente ainda. Mas a gente sabe pela moral e por essa justificativa que a gente vê, pela razão, que existe isso. E pela prática também, uma delas eu acabei de contar aqui, mas também vocês não são obrigados a acreditar. Não é nada científico, estou falando uma experiência minha. Né? Qual o fundamento do dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetidos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Então tem uma parte de razão, que é a justiça, e tem uma parte da revelação, que a gente vai ter que contar com isso como sendo revelação, infelizmente. A gente conta até hoje com uma Bíblia por revelação, essa aqui também é uma. Mas é assim, Paulo, é na marca que vai ser revelação? Não, a gente está confirmando isso, a gente já tem centenas, milhares de livros comprovando histórias de reencarnação. Já dá para a gente ter uma pulga atrás da orelha, pelo menos, e acreditar. Né? Não a gente aqui, tá? A gente está falando do mundo todo. Nós somos pessoas privilegiadas. Brincando. Bom, tem senão não vai dar para me cortar aqui. Tem uma pergunta que eu acho muito importante, né? Essa questão da justiça e entre outras coisas, para cima. É a 175A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Uma coisa que vem na nossa cabeça. Por que Deus criou essa empreita toda da gente estar aqui? Não dava para a gente ter isso tudo lá no mundo espiritual e melhorando? Né? A gente já viu que não, né? Que Deus não está errado. Então, assim, não é assim. Olha, o que os espíritos respondem? Não, é a única vez que tem dois, não seguiu. Não. Estacionar seria, ou seja, iria parar. Porque essa vida de você estar com desconhecido, suportar, tolerar, daqui a pouco está amando, é isso aqui no desconhecimento que faz a gente crescendo. Não é só isso, estou falando da minha visão, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas assim, é o inusitado que aparece para a gente, que a gente vai ter comportamentos diferentes, é que vale a pena. No mundo espiritual não tem nada escondido, você sabe, dependendo da tua evolução, você sabe tudo que você fez, de indevido ou não, você lembra ou não, e você vai também ter encontros inusitados, mas aí foge a minha explicação, eu não sei. Eu acho que a matéria ela tem essa capacidade de pegar uma coisinha muito tênue, que é um erro, que é o reino de Deus, que é o sentimento. Você vai para a matéria, isso é um alambique, como eles falam, é um lugar que processa muito mais rápido isso do que no meio da onde ele veio, do sentimento veio. Quando você bota o sentimento junto com a matéria deve ter essa capacidade de resolver rápido, porque ela vai obedecer o espírito que está comandando aquelas ações. Lá também não acontece assim. Sim, mas eu não sei, alguma coisa me diz que é uma química. É uma química diferente. É como se colocasse uma coisa mais forte, um catalisador, alguma coisa no corpo, para que essa coisa, essa vibração mude mais rápido. De acordo com os teus comandos mentais, do teu coração e da tua cabeça. Mas isso é achismo puro, tá? Prefiro acreditar
isso é necessário, porque tudo já provou, o resto todo já provou. Aí tem a 196. Não podendo o espírito aperfeiçoar-se, a não ser por meio de tribulações na existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírito para alcançar a perfeição. Mais ou menos o que eu falei, né? Esse crisol com uma capacidade de... Crisol é um produto químico, não sei se você sabe o que é crisol. Algum químico que sabe o que é crisol? É um nome antigo, mas deve ter um outro nome, né? Orgânico aqui. Que purifica, né? Aí está assim, a resposta é assim, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessa prova evitando o mal e praticando o bem. Porém, e ao cabo de mais ou menos longo tempo, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade. Então, assim, esse crisol, ou essa capacidade química, vamos chamar disso, que a gente entende melhor, de filtrar, né, de purificar, de separar, né, todos os processos de separar quimicamente, isso acontece dentro da gente, com as energias. Né? E tem uma coisa curiosa também, que poderia ser uma pergunta nossa, né? Ele fala assim, para chegar à perfeição, já que tem muitas moradas, né? Pergunta assim, o Kardec pergunta assim, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, não tem o espírito que passar por todos os mundos existentes? E aí a resposta é que não precisa, porque tem, você olha esse mundaréu, né, do universo, é claro que tem zilhões de mundos semelhantes. Aqui mesmo a gente já está falando de um outro planeta que é semelhante à Terra, pelo menos na aparência, mas com a mesma finalidade, ou seja, quem mora lá tem a média parecida de evolução como a nossa, então não adianta você sair daqui para aquele lugar, não sei que seja uma missão. Alguém foi para lá e está te chamando, e você, será que você tem esse método para lá? Mas não como evolução, como corrente de evolução global. Você tem que sair de um nível menor de cobrança para um nível maior de cobrança. É como escola, né? Você não sai de uma escola de terceira série e muda para outra. Né? Normalmente os pais fazem isso, mas é para esconder o filho. Meu filho fez uma besteira, tira de escola, mas não é isso. Né? As escolas, elas têm o grau de exigência maior. E os mundos, para você estar lá, também tem seus graus de exigência maior. Você não precisa passar por todo, vai passar por meia dúzia entre aspas, tá, gente? Poucos. Né? Jesus passou por outros, nem sei aonde, provavelmente não é aqui, nem nesse universo aqui, já que existem muitos universos. Ele foi 4,6 bilhões de anos, já era puro, você imagina. Né? Então, assim, são muitas opções para você se purificar. Fica tranquilo, ninguém vai ficar sozinho. Eu queria, para não ficar muito corrido, falar sobre essa experiência nossa, para vocês verem como essas coisas são diferentes. Eu não trouxe todos os textos e vou alcançar vocês. Isso não faz muito sentido para a gente, né? Por isso que eu comecei pelo fim ali. Só para vocês verem como essas coisas são demoradas. Né? Bom, para quem quiser se informar, eu acho que a maioria de vocês já conhece o que eu vou falar aqui, sobre reencarnação, aspectos práticos, verdades que foram colocadas nos livros. O André Luiz, eu me lembro de dois que são bons, que foi o que eu olhei aqui, mas tem também esse é bem completo. Eu não me lembro do final, até uma coisa de falar. Até o nome que eu esqueci. Memória do Suicida. Memória do Suicida trata disso. Prepara um espírito para ele reencarnar. Mas é bom, é um livro grosso. Ele não deixa passar absolutamente nada, né? Bem completo. E o André Luiz, no livro Dicionário da Luz, esse é o mais conhecido, Sigismundo, né? E tem um que eu gosto muito, que eu usei mais agora, para dar uma olhada para isso aqui, que é Entre o Céu e a Terra. Então tem duas situações de reencarnação, né? E é interessante. E essa aqui não é de livro nenhum, é daqui mesmo, é doméstico, essa aqui que eu vou ler. Então é aquela história que eu falei no início, né? O primeiro encontro que nós tivemos com esse espírito, bom, eu queria dizer o seguinte, os espíritos que não estão desiludidos, que a gente pode dizer assim, um pouco de uma maneira mais escrachada, decidiram meter o pé na jaca, eles falam assim, nós somos verdadeiros. E eu não estou dizendo que eles estão mentindo, não. Nós somos verdadeiros, eu sou isso aqui, vocês não são isso aí que vocês estão falando. Às vezes a gente tem que parar para pensar isso, às vezes todo dia. Né?
Então, às vezes, falam isso para a gente e é real. A gente tem uma máscara maior do que nós somos por dentro. E eles falam isso para a gente frequentemente. Mas, às vezes, é mais um despeito. Às vezes, normalmente, é quase que uma desistência quando vem assim, rodeando. É muito medo de ficar para trás, mais ainda. É arrependimento que ainda não se pronunciou, mas está dentro do coração. Assim, não tem ninguém, é difícil eu ver alguém mal mesmo com o espírito assim. Fora as lideranças, né, que a gente não tem muito contato. Tem, mas o papo é mais curto. Né? Mas quem chega com o sofrimento e com muita certeza, com muita razão, normalmente tem muito sofrimento dentro deles. Sofredores, mas são adversários da causa do bem porque não acreditam mais. Né? Esse aqui eu não recebi, eu acho que ele deve ter aparecido aqui no nosso hospital com o Jorge, que foi quem fundou a casa. Eu acho que não é da minha, podia ser de outra mesa aqui. Mas quando ele foi para a mesa, isso foi 2/8/2005. Né? E aí foi a primeira vez que a gente conversou com ele. E ele muito revoltado, muito revoltado. Só não xinga porque o médico não deixa xingar, mas às vezes até sai alguma coisa. Né? Mas assim, muito duro, muito duro. Depois teve 17/8/2005, segundo papo, ainda na mesma situação. Você veja o trabalho como é. Tudo isso para mostrar que as coisas não são simples. As pessoas estão abrigadas aqui, estão acolhidas. Ele não estava vindo por conta própria, ele estava aqui sendo acolhido no hospital. E aí pegavam ele para conversar. Tudo isso para a gente saber como é que funciona, no fundo é isso. Se a gente não estivesse ali, ele ia ficar bem da mesma maneira. Né? É mais para a gente aprender. 31/8/2005, terceiro papo. 14/9/2005, quarto papo. Então assim tem mais de um mês, né? Conversando com ele. E a gente vai se habituando, e ele também vai se habituando. Só que ele foi começando a largar um pouco pelo próprio tratamento da casa, ele foi ficando mais amistoso, porque ele tinha assim, debilidade mental extrema. Mas para que ele chega xingando e falou com vocês assim? Não, porque o processo dele, a raiva, o ódio, que a gente já viu aqui várias vezes, o ódio dá muita força. Todo mundo sabe disso. Quando a gente está com ódio, a gente tem mais força do que qualquer outra coisa. Isso dá muita força e ele consegue suprir a deficiência dele interna. Né? E aí, no quarto, ele já estava mais devagar, porque esse espírito ele não conseguia sentir. Quando ele estava com raiva, era puro ódio, da boca para fora, uma coisa muito externa. Quando ele foi perdendo e não fomos nós, quer dizer, foi isso, porque tem o tal choque anímico, que é o seguinte: o espírito fala para o médium troca com ele, troca fruto bom, o fruto ruim. É claro que o médium não fica o fruto ruim. É como se fosse um veículo para a espiritualidade vazar aquele fruto ruim para um outro lugar lá. Né? E aí foi melhorando, mas foi ficando mais assim arrombado. Não sabia o que tinha que falar toda hora. Isso é gostar, isso é estar feliz. Isso eu fui falando porque ele desconhecia, começou a desconhecer. Esse é o estado real do espírito. Né? A gente pode falar assim, mas o espírito não retrograda, não retrograda. Ele estava assim, mas dentro dele, ele limpiu isso tudo dentro dele. Né? Pelo próprio estado dele atuar no mundo em que ele viveu. Né? E estava, eu já falei, de uma outra forma, né? Forma animal, que eu não sei exatamente qual é, porque nós já recebemos eles sem a forma animal, mas muito debilitada. 14/9, quarto papo, e no 14/9 vem o responsável por ele, ou seja, alguém que estava tutelando ele para ele reencarnar, cuidando dele. Aí ele veio e falou assim: olha, vocês vão participar de uma coisa que vocês veem em livro, vocês vão ver ao vivo aqui. Então a gente nem sabia o que era. Vocês vão participar disso, a reencarnação, blá, 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 blá. Se eu não me engano, aqui nesse momento ele falou assim: ele vai ter uma primeira reencarnação para recompor o perispírito, depois ele vai ter uma segunda reencarnação. Né? Esse era o mentor dele. Né? Isso foi nesse mesmo 14/9, no último dia que ele falou. Aí, eu não sei se todos sabem, mas o espírito começa, quando ele vai reencarnar, ele começa a perder, não sei massa, né? Mas é energia, massa, uma mistura disso, porque se você estiver muito materializado, é mais massa. O teu perispírito vai perdendo matéria ou energias que não são essenciais para a tua reencarnação. Ou seja, não vão fazer você continuar sendo aquela pessoa. São coisas que foram agregadas no teu perispírito, pela tua negatividade ou positividade, mas que não interessa. Então você vai ficando menor. Vocês já sacaram
quando a pessoa vai ficando muito velha, vai diminuindo, é a mesma coisa. Dela também vai saindo. Quando o espírito vai deixar o outro lado para vir para cá, ele também vai perdendo isso, e o perispírito dele vai ficando mais transparente. Aí se chama restringimento. Todos os livros falam disso, os livros que reportam isso, né? E aí, no dia 5/10 de 2005 ainda, fomos informados que ele estava no processo de restringimento. E aí ele já vem um pouco diferente, porque o processo dele me parece foi um pouco mais longo do que a gente está vendo nos livros, né? Ele aqui veio nesse dia, e esse mentor dele, que foi uma mentora nossa que falou isso, e ele estava sentindo muito sono, mas eu estou muito sono, muito fraco, não estou conseguindo falar muito, não estou entendendo muito, porque ele já estava perdendo a consciência, né? Essa retirada de fluidos pesados dele estava debilitando ele. E no dia 28/12, olha só, nós começamos isso em agosto, né? Início de agosto. 28/12, a Laurina veio nos avisar, não, foi um pouco antes, veio avisar que nós precisávamos ficar numa situação de favorecimento dele, fazendo oração, porque eu tentar uma concepção, ou seja, tentar no ato sexual do casal lá que é receber, que a gente não sabe quem é, eles iam fazer essa ligação do perispírito dele, né, já menorzinho, lá no óvulo, eles iam fazer isso, mas que contava muito com a nossa oração. Aí eu até entendo, porque nossa também, mas não foi só a nossa luta, porque a gente tinha um vínculo com ele, acabou que a gente criou um vínculo de estima com ele, e isso conta. Então qualquer coisa para o bem que você faça com o outro, isso está contando, né? Então a oração saiu mais direcionada, saiu mais do coração, e isso somou com toda a regra da casa, é óbvio, né? E aí ela ainda vem nesse dia, 28/12, vem falar assim: sucesso no reencarne. Vem falar umas coisas, ou por reencarnação. Bom, aí a gente ficou esperando, né, o neném crescer lá. Aí quando deu 18/10/2006, viemos avisar, mas eu acho que o desencarne foi um pouco antes, né? Mas viemos avisar por causa da distância entre as reuniões. Aí viemos avisar: olha, ele desencarnou. Aí ele falou assim: olha, ele não está em condição. Aí eu perguntei várias coisas lá, se ele vai estar consciente para poder conversar com ele, porque quando ele saiu eu não estava consciente. Eu falei assim: não, ele já está com a consciência da última encarnação, daqui ele estava quando mudou a forma, né? Ele não está com a consciência do neném, porque não formou isso, né? Mas ele está com a outra ainda e vai conseguir conversar um pouquinho melhor. Aí ele veio, né, e conversou. Essa foi a desencarnação, foi 18/10/2006. E dia 29/11, o coordenador do reencarne, aquele mesmo, ele volta para dizer que ia ter uma outra, ia fazer uma outra tentativa. Ele fala, inclusive, assim, que a mãe já tinha concordado, a própria mãe que perdeu o filho tinha concordado de recebê-lo, né? Mas antes disso, ele vem e fala aquilo ali, que eu falei para vocês. E foi antes dele ficar de novo com o processo de enfraquecimento para reencarnar a segunda. E aí, se tudo está correndo bem, ele está com 17 anos. E a gente sabe que a vida vai ser difícil. Aliás, falaram, a mãe ia morrer quando tivesse 13 anos. Ele ia passar uma série de coisas, a mãe ia morrer com 13 anos, ele ia ter uma série de dificuldades, que aí é a expiação. Ele vai tentar aprender. Eu achei muito interessante isso. A gente teve outros que a gente não acompanhou tanto assim, mas teve uma com Jorge, que é da época de Jesus. Jorge é quem fundou aqui, que é o Efraim. Esse não demorou muito. Demorou, tinha uma banca com Jorge, negócio do terreno amoroso, uma maluquice, era do Sinédrio. Aí ele veio várias vezes, depois ele foi para aquele lugar onde Maria assiste para os reencarnantes, né? Depois ele volta aqui para falar que ia reencarnar. Isso a gente soube, nós vamos acompanhando isso. E teve uma também que estava transfigurada em outra forma, que era uma liderança aqui do mundo dos adversários aqui. Também conversou muito com a gente, Eu já falei isso aqui, eu só repeti para botar tudo num pacote só. Ela, se você vê, até uma pessoa que é inimiga vai adquirindo um amor, é uma coisa tão forte que ele suplanta qualquer coisa. Ela tinha bronca, não concordava com nada disso, não acreditava nada disso, por respeito, mas o próprio papo que a gente tinha
né, já ia colocando ela mais tranquila e ela foi perdendo um monte de coisa. Perdeu a asa, que ela tinha asa, perdeu isso, perdeu aquilo. E, bom, aí depois é muito mais complexo. Depois eu sei que ela foi reencarnar. Esse caso foi legal, porque quem estava esperando essa pessoa, você vê como é que as nossas decisões levam a gente. Quem estava esperando ela era uma pessoa que amava ela há muito tempo, em outro planeta. Os dois foram deportados junto com a gente, provavelmente. E ele já estava em condição de sair, mas ele ficou para esperar a recuperação dela para casa. Então, ali já, depois de algum tempo, ela volta dizendo que ia para esse lugar para preparar para reencarnar, e que o amigo dela, esqueci o nome agora, acho que é Áureo, já tinha se encarnado para esperar ele. Ela ia ser mais velha do que ela, mas iam se casar, a vida estava prevista. Então, assim, essas questões são muito interessantes. A gente tem uma visibilidade mais próxima disso, gente que está aqui, né? E vocês com os livros, né? Porque isso deve colocar a gente numa situação bem mais real sobre a importância da reencarnação. Não é uma questão de acreditar ou não acreditar, é uma questão de justiça e uma questão de misericórdia infinita de Deus. Né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Ali a gente vê a vontade divina, o amor que está percorrendo tudo, né? É o puro amor ali, nessa questão da chance de você dar a outra pessoa. E a gente consiga pegar essa lógica, né, da reencarnação e usar para o próximo, usar no dia a dia para a gente. Perdoar mais, não julgar nada e saber que tudo está sob controle. Né? A única coisa que não está sob controle são os nossos julgamentos, porque a gente não deixa. Né? Então a gente precisa fazer um pouco melhor. Falou? É isso aí. Falou, obrigado. Vamos agradecer a Paulo por esse estudo, todo esse conjunto de tantas informações e tantas orientações para a nossa vida, que a gente realmente assimile bem isso para vivenciarmos, que é o mais importante. Vamos então agora iniciar o nosso passe, solicitar que o público permaneça sentado, em silêncio, e os passistas, por favor, se posicionem para o trabalho do passe. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Vamos então agradecer ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria e a todos os nossos mentores espirituais por esses momentos tão importantes, de tanto ensinamento, de tanta ajuda para o nosso caminhar. Todos nós tenhamos aprendido e fixado todos esses conhecimentos, e mais importante, que nós consigamos vivenciá-los, julgando menos, amando mais e encontrando a paz no nosso coração. Vamos também pedir pelos nomes que foram colocados nas caixinhas dos encarnados e desencarnados, e todos eles consigam receber tudo que eles estão necessitando, de acordo com aquilo que Deus julga necessário para cada um de nós. Vamos então encerrar nossa palestra, esse nosso trabalho, e vamos agradecer a tudo e a todos, e vamos ter uma ótima semana, um bom vivenciar esse nosso ensinamento. Que assim seja, graças a Deus.